Glórias a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 31. E queridos, lembrando, o que o nosso pastor falou pela manhã, dia 1º, iremos começar o jejum de Daniel. Queridos, precisamos orar e jejuar. Precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Jesus está voltando. E nós não podemos deixar que as distrações, o sono, venha nos distrair, mas possamos nos despertar. Quanto mais o tempo passa, mais nós temos que se voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Então, dia 1º, jejum de Daniel. Se você tem alguma dúvida, como que é o jejum de Daniel, nos procure, que a gente vai estar explicando. O jejum de Daniel, na verdade, é você ficar isento de comer coisas de origem animal, e industrializado. Tudo que é animal e tudo que é industrializado não faz parte do jejum. Amém? O restante, tudo que vem da terra, vem de Deus e é bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, essa é a tua palavra bendita, como já foi orado aqui, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar sobre nossos corações, que não seja mais uma informação, mas que seja a revelação da tua palavra, que o Senhor encontre espaço nos nossos corações para que a tua palavra possa ser semeada e que possamos frutificar com a ajuda do teu Espírito Santo para a tua glória, Pai. Que em nome do Senhor Jesus a nossa alma venha se aquietar diante de ti, que toda distração, todo incômodo, toda sede excessiva, Senhor Deus, toda inquietação, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos aquietar na tua presença e ouvir o que o Senhor tem a falar para nós nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ministra sobre nós, fala conosco, nós precisamos do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. Aleluia. Como a nossa irmã estava orando aqui também, pelo bairro, para Deus nos usar aqui. E igreja, eclésia, quer dizer chamados para fora, queridos. E muitas das vezes a gente fica preso a um grupo de evangelismo. Não. O Senhor Jesus chamou a igreja, Ele convocou a igreja. Ide pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho na escola, na faculdade, nas nossas redes sociais, que muitas das vezes colocamos de tudo na nossa rede social, mas não colocamos um versículo da palavra de Deus. Nas nossas redes sociais, muitas das vezes, somos agentes secretos da fé. Mas o Senhor nos chama para um momento de ir para fora, para fazer a diferença. E se Deus quiser, nós vamos estar aí, indo para fora. Então, toda a igreja aí está convocada para nós unirmos as nossas forças e irmos ganhar pedreiras para o Senhor Jesus, Mumbuca, Caju, Cordeirinho, aonde Deus quiser, Maricá. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, queridos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui no capítulo 40 do profeta Isaías, ele traz uma mensagem de consolação para o povo de Israel que estava vivendo um exílio. O que é exílio? É quando alguém é forçado a abandonar a sua terra natal. Ou que é uma terra, sua terra natal, a terra que nasceu. Amém? O profeta aqui lembra ao povo sobre a grandeza e o poder de Deus sobre a vida deles. E ali mostra um contraste entre a grandeza de Deus e a fraqueza humana, a nossa fraqueza. No versículo 31, que nós acabamos de ler, aqui é o ápice desta mensagem. É onde aqui o profeta, ele traz, o Espírito Santo usa o seu filho para trazer uma mensagem, trazendo o quê? Uma mensagem de esperança, uma promessa poderosa. Para todo mundo? Não. Para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Não são aqueles que esperam no governo, não são aqueles que esperam no seu cônjuge, são aqueles que esperam no Senhor. É uma promessa de Deus. E aqui, queridos,
Quem de nós, no nosso dia a dia, constantemente, nós somos desafiados, não é verdade? Somos desafiados no nosso trabalho, somos desafiados na escola, na faculdade, no nosso dia a dia. Somos desafiados às pressões, às responsabilidades. E muitas das vezes, o corre-corre, a rotina do dia a dia, nos leva ao quê? A nos sentirmos sobrecarregados, exaustos. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Tentamos encontrar forças em nós mesmos ou em recursos externos. Procuramos fazer as coisas da nossa forma. E acabamos descobrindo que essas fontes, elas são limitadas e temporárias. Porque tudo que é humano é passageiro, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, Ele nos faz um convite para todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele faz um convite para nós nesta noite. Diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Aqui é Jesus dizendo, irmãos. Então Jesus está falando, vinde a mim, vinde a Jesus. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhe darei descanso. Querido, Jesus é a única pessoa que pode nos ajudar. Ele é a única pessoa que pode nos dar descanso, alívio. Muitas pessoas buscam, às vezes, alívio em tantas coisas. Às vezes, até mesmo no pecado. Muitos, às vezes, estão estressados e, às vezes, usam o pecado como alívio. Mas o pecado não é alívio. O pecado é o caminho de morte, que nos afasta do Senhor. Mas Jesus é a pessoa que nos dá alívio e descanso. E esse versículo de Mateus 11, 28, ele faz parte de um sermão de Jesus, onde ele está dizendo para aquelas pessoas ali que elas não precisam mais carregar o peso das suas cargas, das suas preocupações, das suas frustrações sozinhas. Jesus ali está se colocando à disposição. Ele está nos dizendo que a gente pode ir a Ele. E nele nós iremos encontrar ajuda, apoio, refúgio, socorro. No Salmo 46, no versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu te pergunto, quando você está atribulado, a quem você procura? Quem você procura? Mas Jesus nos chama nesta noite. Chama, vinde. E nós temos ido a Jesus? Nós temos ido a Ele? Temos buscado Jesus como deveríamos? Temos buscado realmente Jesus? Quando nós entramos por esta porta, nós chegamos aqui apenas para bater um cartão, ou nós entramos aqui verdadeiramente para celebrar a Jesus, para adorar a Jesus e para ouvir um pouco mais do seu entendimento, do seu ensinamento? Queridos, nós temos verdadeiramente buscado a Jesus? São perguntas para a gente refletir. Lá em Jeremias 29, 13 diz assim: e vocês me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Aqui nós encontramos alguns verbos nessa frase, nesse versículo. Encontramos alguns verbos. Me buscarão. Quem tem que buscar o Senhor? Nós. Então a nossa ação é buscar. É ação, é movimento. Nós temos que fazer algo em direção. Hoje pela manhã a aula foi uma bênção, o estudo bíblico foi uma bênção, falando sobre oração. Depois você possa estar ouvindo a mensagem, você que não veio ao estudo, a escola bíblica pela manhã, foi uma bênção. E ali no final a gente estava conversando aqui nas perguntas, e lá em Mateus 11, eu esqueci agora o versículo, fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Na época de João Batista, e hoje continua, queridos. Continua, a salvação é pela graça, amém? Mas o reino de Deus, viver segundo a vontade de Deus, é tomado por esforço. Então aqui em Jeremias ele fala, me buscarão e me acharão quando
me buscarem, me procurarem de todo coração. Alguém aqui já perdeu alguma coisa em casa? Você botou algo, guardou que você não encontrou? O que a gente faz quando a gente perde algo? A gente vai buscar, a gente vai procurar. E a gente revira a casa toda e tira tapete, e rasta móvel, e olha em cima. E a gente busca, e a gente mexe na nossa casa como a gente nunca fez antes de ter perdido alguma coisa. E é assim que Jesus quer também que nós o busquemos. Até o encontrar, que a gente possa pedir a Ele que Ele venha revirar tudo dentro de nós. E que Ele possa nos achar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. No versículo 31 que nós lemos de Isaías, e em concordância com os demais textos que nós acabamos de ler aqui também, aqui ele nos convida a uma perspectiva diferente de esperar no Senhor. Esta espera não é a espera passiva, deitado eternamente em berço esplêndido, não. Mas é uma atitude ativa, de confiança, de dependência, quando nós nos voltamos para Ele, reconhecendo a nossa necessidade dEle, da sua força, da sua graça, da sua presença. É quando nós experimentamos uma renovação do Senhor, uma renovação sobrenatural. E na parte B desse versículo diz o quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. E a águia, querido, quando ela vê a tempestade, ela é diferente da galinha. A galinha se acovarda e vai para baixo de uma árvore buscar proteção. A águia não. Ela vai além. Ela sobe, ela vai além da tempestade. Ela vai para o mais alto possível. Ela se ergue diante das circunstâncias. E é assim que Jesus quer fazer conosco. A palavra dele diz que se nós o buscarmos, Ele vai renovar as nossas forças e nós vamos voar como a águia. E o que isso trazendo para a nossa vida, o que isso quer dizer? É que nós podemos nos erguer acima das circunstâncias, queridos, difíceis. Não sustentados em nós mesmos, mas sustentados na força do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas para isso nós não temos que estar numa religião, nós não temos que estar no nosso achismo, ou influenciado por algum coach do youtuber. Mas nós precisamos estar nele, andar nele, confiar nele, como diz lá em João 15, versículo 7, você pode estar abrindo? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando, o Senhor Jesus, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. É permanecer em quem? Jesus. Jesus, o Evangelho, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. É permanecer nele. É permanecer nele, porque só nele há palavras de vida eterna. Só nele. E eu faço algumas perguntas para a nossa reflexão nesta noite. Como você tem lidado com o cansaço e as pressões do seu dia a dia? Responde para você mesmo. Não precisa responder para mim. Na prática, para você, o que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor para você? Você reconhece que precisa de uma renovação do Senhor hoje? Você reconhece? Ou você tem escolhido viver uma vida empurrando com a barriga, resolvendo da sua maneira, do seu jeito, das suas tradições? Eu vivo como a tradição da minha família. Não. Se você é de Jesus, o Senhor nos chama como igreja do Senhor a viver segundo Ele, para a glória dEle, porque é isso que é o Evangelho.
Amém? No versículo 31, a parte A, o que fala? Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam. Renova, é uma promessa do Senhor. E o Senhor não é homem que minta. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra, Ele é verdade, amém? E o que é ser renovado? Ser renovado significa passar por uma transformação espiritual, onde a pessoa se aproxima mais de Deus e busca viver de acordo com os seus ensinos. E é um processo, queridos, contínuo. É um processo diário. É um processo. É quando a gente vai deixando tudo que é velho para trás. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Então, o seu passado que tem tentado paralisar a tua fé, o teu passado que tem tentado te parar, que em nome de Jesus, o passado fique para trás, que você possa olhar para frente, olhar para o alto, como a águia faz. É do alto que vem o nosso refúgio, amém? É o Senhor. Então, que nós possamos adotar uma nova maneira de viver, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. É deixar a palavra de Deus transformar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e todo o nosso ser. O Senhor nos chama para uma metanoia, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você, o princípio, o necessário. Você reconhece que você carece dessa renovação. Você reconhece que precisa mais buscar ao Senhor de todo o seu coração. Porque a palavra lá em Jeremias que nós lemos fala. Não é buscar, mas é buscar de todo o nosso coração. De todo. Você que se encontra cansado, cansada, sobrecarregado. Você reconhece que precisa de trocar o fardo com Jesus nessa noite. O fardo de Jesus, ele é leve, ele é suave. Amém? E ele quer trocar esse fardo comigo e com você. O Senhor Jesus nos chama nesta noite para colocar tudo aos pés dele. E ele te promete alívio, ele te promete consolo, ele te promete a doce presença do teu Espírito Santo todos os dias comigo e com você. Porque nós precisamos, do que nós precisamos de verdade, é da presença do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. E ele diz que quem o buscar de todo o coração, o encontrará. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele quer te renovar nesta noite. Ele quer te tocar nesta noite. Ele quer te renovar. Ele quer dar uma unção dobrada do Espírito dele sobre a tua vida. Ele quer dizer, filho, filha, eu quero te levantar nesta noite. Filho, filha, eu não quero que você continue da mesma maneira. Eu quero te ver avante. Eu quero te ver indo adiante. Eu quero te ver fortalecido. Eu quero te ver de pé. Então, filho, me busca como você nunca me buscou antes. Me busca, que você venha fazer do Senhor o seu verdadeiro refúgio. Que você não venha deixar que o corre-corre do dia a dia te afaste do Senhor. E às vezes, queridos, o que nos está afastando do Senhor não são nem pecados. Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor não nos chama para pecar mais. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Opa! Não, mas não pode ser corriqueiro. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar. E é quando você busca o Senhor, quando você se humilha diante dele, ele vai trabalhando em você, ele vai ocupando a sua vida, ele vai tendo mais lugar e ele vai agindo. E muitas das vezes, como eu já falei, às vezes não são nem pecados que estão te afastando do Senhor, não. Às vezes coisas lícitas, coisas necessárias. Mas às vezes nós estamos invertendo o que são prioridades. E o Senhor,
nossa comunhão com Ele, tem que ser a prioridade. Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus estava sempre com alguém conversando. Vocês já perceberam isso? Que Ele estava sempre junto de alguém. E só tinha um momento que Jesus se separava a sós, que era para orar no secreto com o Pai. Somente nesse momento que Jesus se afastava das pessoas, dos apóstolos, da multidão, de seus discípulos, que era o momento para ele estar a sós com o seu Pai. E como nós aprendemos aqui pela manhã, a importância da oração no secreto. Ouça esse estudo bíblico. Ouça esse estudo bíblico. Nós precisamos, a igreja precisa orar. A oração é comunhão, a oração é dependência. E nós precisamos sair da teoria para ir para a prática, em nome de Jesus. Porque quando nós, como nós estávamos falando aqui, né, que a nossa espera no Senhor não seja passiva, ou seja, parada, mas seja com atitude de o buscar, e o buscar de todo o coração. Porque Ele nos promete o quê? Nos renovar, renovar as nossas forças. Querido, pode ter certeza. Quando você tiver alguma dúvida, nunca duvide do Senhor, porque o Senhor sempre é certo. A sua verdade é absoluta. Sempre duvide de você. Será que eu estou buscando o Senhor como deveria? Será que eu estou me humilhando diante do Senhor? Será que eu estou me entregando? Será que verdadeiramente a minha vida é de Jesus? Será que realmente Jesus tem liberdade para mudar o meu viver? Será que eu estou dando essa permissão para o Senhor agir na minha vida de todo o meu coração? Ou ainda tem lá algum bagulhinho lá escondido que a gente não está deixando Jesus mexer? Tem algum quartinho ainda que você não deu a chave para Ele? Mas Jesus, Ele quer hoje mexer no seu coração para se tornar a casa dEle. Ele quer revirar tudo e Ele quer tirar tudo que não provém dEle. E Ele quer te renovar. Ele quer te renovar. Então, espere no Senhor. Espere no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Porque como diz a palavra dele, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Convido você a ficar de pé, ou sentado, ou de joelho, mas que você possa nesta hora falar com o Senhor. Fale com Deus o estado que se encontra o seu coração. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer você falando, pois não existe oração melhor que não seja a nossa própria oração, o nosso próprio abrir o coração. Pela manhã o Sandro falou uma frase muito importante, que diz assim, eu vou procurar rapidamente, eu fiquei assim pensando, meditando nessa frase que ele falou pela manhã. Procurar aqui só um minutinho. A oração não é para ostentação diante dos homens, mas é um derramar do coração diante de Deus. Que eu e você nesta hora possamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. E eu quero você que reconhece que precisa de um renovo, você que reconhece que precisa de um toque do Senhor na sua vida. Se você reconhece que tem vivido sobrecarregado, sobrecarregada, cansada, enfatigada, você até ora, até tem buscado o Senhor, mas ao mesmo tempo você se sente preso, presa, se sente cansada. O Senhor nesta noite quer te renovar, porque o que espera no Senhor renovarão as suas forças. E o Senhor quer fazer você voar. O Senhor quer fazer você voar acima das circunstâncias. E eu te convido, como uma atitude de fé, você vir aqui na frente, em nome de Jesus. E pela fé,
você colocar diante de Deus a sua vida e você falar para Ele, colocar diante dEle os seus fardos e pegar dEle o fardo dEle, que é leve, que é humilde, que é manso, que é leve, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor, coloque diante dos pés dEle pela fé. Peça ao Senhor o renovo, peça a Ele, fale para Ele: Pai, eu preciso do teu renovo. Senhor, eu quero ser renovada por Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, Pai. A Tua igreja te clama nesta noite, Senhor. Ouça o clamor do teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, peça a Ele. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Peça a Ele, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Diga para Ele: já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Declare: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Declare: necessita mais de Ti. Sim, Senhor, necessitamos, Senhor. Necessitamos, necessita mais de Ti. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite nós nos humilhamos diante de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que esperam no Senhor, Pai. E nós estamos aqui, Senhor. O Senhor nos promete nos renovar, Senhor. Nos renovar, ó Deus. Então, nesta noite, nós clamamos a Ti pelo renovo, Senhor. Derrama a Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai. Que seja uma noite que o Senhor venha quebrar julgos aqui, Pai. Que toda a escravidão, Deus, que toda a escravidão, que tudo aquilo que tem aprisionado essa alma, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Teu povo, que a Tua filha, que o Teu filho venha se posicionar nesta noite. Senhor, assim como Daniel, ó Deus, assentou o coração e não sentou, Senhor, não comeu o banquete do rei. Que nós possamos, ó Deus, também se posicionar e não comer das iguarias dos reis. Não fazer a nossa própria vontade. Não ceder à pressão do mundo e resistir ao diabo, Senhor. Derrama o Teu renovo, Pai, sobre a Tua igreja. Derrama o Teu renovo sobre cada filho, sobre cada vida. Senhor, muda as histórias, ó Pai. A história humana foi mudada
antes de Cristo, depois de Cristo. A sua igreja também nesta noite, Senhor. Que haja um divisor de águas, Senhor, na vida da tua igreja nesta noite, aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque nós não vamos nos conformar, Senhor. Nós vamos te procurar, Senhor. Nós vamos te procurar, Jesus. Que o Senhor venha nos achar, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha se revelar como nunca antes o Senhor revelou para cada um que te buscar de todo o seu coração, Pai. Aleluia. E que a tua igreja possa voar como a águia, Senhor. Que a tua igreja não venha se esconder como as galinhas, Senhor. Mas que o Senhor venha dar ousadia, intrepidez, unção, renovação, para que a tua igreja possa voar como as águias, Pai, e fazer do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Pois tu és fiel à sua palavra, Senhor. Pela fé nós te louvamos pelo renovo. Pela fé nós te bendizemos, te agradecemos pela tua graça que foi derramada sobre nós nesta noite. Nós cremos, ó Deus, que não seremos mais os mesmos. Não por nós mesmos, mas pela tua graça, Jesus, que nos sustenta. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Em nome de Jesus.